meus amados. Estamos aqui para mais uma gravação do canal Sabedoria.com. Gostaria de pedir que você, antes mesmo que começasse a assistir esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber as nossas notificações e fique comigo até o final para que você possa aprender muito. Este vídeo de hoje nós temos grandes coisas para aprender com o nosso Deus. Tudo que vamos ler aqui tem a ver com o nosso Deus, com a direção dele para a nossa vida. E eu gostaria que você ficasse comigo, porque os nossos vídeos são breves para que você possa, em pouco tempo, aprender um conteúdo maravilhoso, grande e que você vai levar para a sua vida. No livro que nós vamos ler hoje é Isaías capítulo 6. Você pode acompanhar comigo se você estiver uma Bíblia aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos, na leitura de hoje, nós vamos tirar um grande proveito dela para o ensinamento de Deus para a nossa vida. Há momentos na vida humana, e todos nós provamos isso em algum tempo da nossa vida. Há momentos de crise, há momentos de decisões, há momentos de tristeza, há momentos de angústia. E isso não é só para você que está me ouvindo. Isso é para muitos moradores da terra. Tem uns que estão felizes hoje porque o seu momento de crise já passou ontem. Tem outros que estão chorando hoje porque o seu momento de alegria já passou ontem. Mas assim vivem os seres humanos da terra. Mas mesmo dentro de um tempo de crise, mesmo no meio de lutas e tribulações, nós vemos aqui que Isaías também estava passando por um momento de luto. Ele diz aqui, ele faz questão de escrever que no momento que ele teve esta visão com Deus, que ele viu Deus sentado sobre um alto e sublime trono, ele faz questão de iniciar dizendo que este momento que ele teve esta visão foi no momento de uma crise terrível na sua vida.
numa crise terrível para sua nação. Ele diz que foi no ano da morte do rei Uzias. Sabe o que isso representava? Talvez você diz, mas por que ele estava tão triste? Era a morte do rei. E daí, não é? Muitas vezes a pessoa que está ouvindo agora não dá tanta importância assim. Mas, meu querido, você que está me ouvindo, minha querida também, nós precisamos ser sensível ao sentimento do nosso próximo, né? Aqui quando Isaías expressa que ele estava de luto, ele estava muito triste, ele estava passando por uma crise, porque o rei havia morrido. Esse rei Uzias era um rei que temia a Deus. Ele só fazia as coisas depois dele orar, depois dele ter comunhão com Deus, depois dele ter certeza de que Deus estava provando o que ele ia fazer. Foi o momento em que a nação toda vivia tempo de bonança, vivia tempo de alegria, vivia tempo de bênçãos. Você sabe o que é isso? Isaías aqui estava pensando, e agora? E toda a nação estava chorando também. O que vamos fazer? Esse rei reinou por 52 anos. 52 anos nós fomos um povo que vivemos tempo de alegria, tempo de prosperidade. E agora morre um rei que era temente a Deus. E que vamos fazer? Como vamos passar por este luto? O que nos espera? Então, numa hora de crise, a gente pensa dessa maneira, o que nos espera? O que verdadeiramente vai acontecer depois desse luto, não é isso? Tem muitas pessoas que no luto sofrem muito com a tristeza ela faz uma parte tão grande na sua vida emocional que leva a uma depressão. E muitas vezes você está passando, qual é o seu momento de crise? O que você está passando agora? De repente você está passando uma crise porque você perdeu o emprego, não é? Estamos vivendo um momento de crise mundial. Neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, estamos vivendo ainda a pandemia do coronavírus. Ainda um momento de incerteza, ainda um momento de muitas perdas. Você que perdeu o seu querido, né? Você que perdeu pessoa da sua família, amigos seus, eu perdi amigos. Nesse momento de pragas dessa pandemia do coronavírus. Nós estamos abatidos, estamos tristes com essa perda. Estamos incertos como Isaías, não sabemos qual é o dia de amanhã para nós também. Não é? Nossa vida também não está em segurança, se formos pensar em questão de praga, em questão da morte, não é verdade? E Isaías, nesse momento de tristeza, meu querido, minha querida, eu gostaria que você, nesse momento, prestasse atenção. No momento de tristeza que ele estava, no momento de luto e no momento em que ele estava de introspecção, ele estava para dentro dele, vivendo, olhando para dentro dele. A Bíblia diz que ele entra no templo, para ali buscar consolo, para ali ele buscar a presença de Deus. Você que está me ouvindo hoje, está triste, está abatido, não sabe quem pode te consolar. Eu quero dizer para você, faça do mesmo jeito que o profeta Isaías. Aqui ele não era profeta ainda, ele estava já chegando o momento de ser chamado para ser profeta. E aqui Isaías, ele entra na casa do Senhor, no templo. E quando ele entra no templo, ele recebe uma visão de Deus. Deus mostra para ele, Deus se mostra para Isaías. Muitas vezes Deus está esperando que você também entre no templo, que você entre e ache e encontre o Senhor.
Há uma passagem na palavra de Deus que o profeta Jeremias, ele diz assim, para a gente buscar o Senhor de todo o coração. Quando nós buscarmos de todo o coração, Jeremias diz que nós seremos achados por Ele, sabe? Então, nesse momento que você está passando por luta, por dificuldade, muitas vezes passando por uma depressão, passando por uma doença, uma enfermidade, passando por uma dificuldade conjugal, muitas vezes passando uma dificuldade na criação dos filhos, muitas vezes está passando por uma dificuldade até mesmo em conflito, quando os filhos mudam, não é? De idade, passa de criança para adolescente, nós passamos ali um pouco de conflito até que eles comecem a se entender de que maneira eles vão agir, né? Que eles ainda nem eles sabem. Depois eles vão passar para a juventude, tem pais passando por luta porque ainda não sabe como fazer com o jovem na sua juventude. O que é bom para o jovem? O que dizer? Se diz não, ele se rebela. Se diz sim, ele pode se perder. É uma luta, é uma dificuldade também, é uma crise também, não é? Então, neste vídeo eu queria aconselhar você, seja qual for a luta, pequena ou grande, sabe aonde que nós vamos encontrar resposta? Quando nós entrarmos no templo do Senhor. Aí nós teremos visão do Senhor. Aí o Senhor vai falar conosco, como Ele falou aqui com Isaías. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Isaías entra no templo e quando ele entra, ali ele se esquece do luto. Ali ele se esquece como que a nação dele iria viver após a morte do rei. Ali ele se esquece que a nação dele estava ameaçada pelos assírios. Ele se esquece do medo da guerra. Ele se esquece do medo da perseguição dos inimigos que viriam para tomar a terra, para tomar a cidade. Ele se esquece disso, porque ele está em contemplação da presença de Deus. Ali ele olha para o alto, eu não sei se ele fecha os olhos, não sei se ele olha para o alto de olhos abertos, eu não sei te dizer. Você também faça do jeito que o Senhor colocar no teu coração. Se for fechar os olhos, feche os olhos. Se for de olhos abertos, olhe e procure sair desse teto. Procure avistar o Senhor lá no seu sublime trono, nos céus. Foi assim que Isaías viu o Senhor. E a Bíblia diz que quando Isaías vê o Senhor, nesse alto e sublime trono, a Bíblia diz que a aba da roupa, das vestes do nosso Deus, enchia todo o templo. Você já pode imaginar isso? Enchia todo o lugar que Deus estava, o trono estava cheio, estava espalhado como uma noiva no seu grande vestido resplandecente. Isso aqui está escrito no versículo de número 1. E no versículo de número 2 diz que na visão de Isaías, ele vê serafins voando por cima do nosso Deus. Por cima, dando a volta, dando a volta. Imagina que os serafins é uma espécie de anjo, de uma categoria, irmãos, que eles ficam só em volta do nosso Deus. Eles foram criados para viver em volta do trono. E ali, irmãos, esses serafins, esse tipo de anjo, serafim, eles têm 6 asas. Você pode me perguntar, mas para que tanta asa, né? 6 asas para o anjo? E eu vou lhe responder agora, né? Lhe explicar por que tantas asas. Esses anjos, como eu falei, serafins, foram criados para estar diante de Deus o tempo todo adorando, dando volta em volta do próprio Deus. E a Bíblia diz que eles tinham essas 6 asas
com 2 asas eles cobriam os olhos. Isto, quando a gente cobre os olhos diante de Deus, isto representa, olha, cobrindo os olhos. Eles queriam aqui representar que ele, Deus, era soberano e que eles estavam fazendo um gesto diante dele como batendo continência para o Senhor. Olha a soberania de Deus. Senhor, só Tu és soberano. Então ele cobre os olhos diante da soberania de Deus. E a Bíblia diz que com outras 2 asas, eles cobrem os pés. Os pés era para mostrar sinal de humildade diante da grandeza do nosso Deus. E agora tem mais 2 asas sobrando, não é? Com as outras 2 asas eles voavam em volta do trono. E essas 2 asas que voavam representam eles dizendo, com estas 2 asas, nós podemos fazer um serviço ao nosso Deus. Nós podemos servir ao Senhor. Como que nós vamos servir? Dizendo ao Senhor o tempo todo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O templo está cheio da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Com as 2 asas, eu posso dizer ao Senhor que eu posso servi-lo, que eu posso fazer serviço para o nosso Deus. Era isso que representava o que esses anjos estavam ali, os serafins, fazendo. Amado, eu quero neste vídeo dizer para você, faça isso o tempo inteiro. Tampe, feche os seus olhos e diga, Senhor, eu fecho os meus olhos dizendo que a Tua soberania, a Tua santidade é grande demais para mim. Eu que sou pecador, Senhor, eu reconheço que Tu és soberano sobre a terra, soberano sobre os céus. Eu fecho os meus olhos, Senhor, dizendo isso, contemplando Tua grandeza e dizendo que eu, Senhor, sou menor, eu sou pequeno demais. Eu sou, Senhor, o tempo todo eu só diminuo e o Senhor cresce, porque eu sei que o Senhor é Deus na minha vida. E com as outras 2 asas, cubra os seus pés. Seja humilde em tudo que você for fazer. Mostre humildade. Mostre que você é capaz de ser como Cristo. Em tudo que você colocar a mão, em toda decisão que você for tomar. As decisões que você for tomar no trabalho, procure ser humilde naquela decisão. Nunca deixe o orgulho sobrepor, nem que você seja o mais estudado, nem que você seja o mais experiente na sua área de trabalho, nem que você seja o mais sábio no local da igreja. Muitas vezes você já fez curso de teologia, muitos cursos disso e daquilo. O Senhor diz, olha, não se estribe no seu próprio entendimento. Ele diz isso em Provérbio 3, né? Então, deixa aparecer o conhecimento da glória de Deus e dê a Deus a glória. Diga, tudo o que eu sei, tudo o que eu falo, não vem de mim, vem do Senhor. É Ele que me dá o que falar. Se eu não tiver da parte de Deus o que falar, amados, nada poderei dizer. Mas nesta hora eu quero dizer para você, Isaías ficou num momento de contemplação tremenda, vendo a glória do Senhor. Mas quando ele vê a glória do Senhor, meu amado, e assim também com você e comigo acontece, quando a gente vê a glória do Senhor, do nosso Deus, nós temos uma luz que ilumina o nosso ser espiritual, que ilumina o nosso espírito.
E este ser que ilumina o nosso espírito é a glória do próprio Deus. E quando esta luz chega dentro do nosso espírito, sabe o que ocorre? Nós, como Isaías, passamos a ver a nossa condição. Isaías diz aqui, ai de mim, né? Ai de mim que vi o Senhor, eu estou perdido, eu estou morto. Porque havia, irmãos, um ensinamento entre os judeus que dizia isso, que aquele que um dia visse Deus, ele morreria por causa do pecado. Mas Isaías tem um temor na hora que ele vê Deus nesse alto e sublime trono, e ele diz aqui no versículo de número 5, ai de mim que estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é assim que nós vivemos, amado? Nós vivemos no meio de um povo, não é? Cheio de pecado, e nós também somos pecadores? Na hora que Isaías diz isso, né? No versículo de número 6, a Bíblia diz que um serafim, um daqueles serafim, voa no altar de Deus mesmo, e ali ele pega com uma pinça, é uma tenaz, né, que fala em algumas Bíblias, essa tenaz seria uma pinça, e ele pega uma brasa com aquela pinça. E quando ele pega aquela brasa, ele toca na boca de Isaías. E a Bíblia diz que quando ele toca, ele diz que com aquela brasa, ele tocou nele e ele foi purificado da sua iniquidade. Ele foi perdoado do seu pecado. Isto representava, aquela tenaz estava representando o próprio Deus. Porque não há outro que nos perdoa o pecado a não ser o nosso Deus. E aqui essa tenaz representa isso. E quando tão somente, amado, Isaías é tocado pela tenaz e ele é purificado da sua iniquidade, no versículo de número 7, somente após esse momento, não é? Deus fala com ele. Porque Deus agora vai falar com um homem que foi purificado. Chegue diante de Deus. Você que muitas vezes pensa que é pecador e de que o seu pecado não tem perdão, eu vou dizer para você que Deus perdoa todo pecador arrependido. Mesmo que você pecou e agora você reconhece que precisa do perdão de Deus, Deus perdoa o seu pecado. Deus está aqui para te ouvir. Entra no seu quarto e ali peça perdão ao Senhor. Diga ao Senhor do seu arrependimento. Peça para Ele tocar os seus lábios. Peça para Ele tocar sua vida para que não haja mais pecado, para que você possa vê-lo. E Isaías, irmãos, quando de repente escuta a voz de Deus, que diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso é Deus falando. Deus já falou isso ao seu coração? A quem enviarei para falar com minha sogra? A quem enviarei para falar com meu pai? A quem enviarei para falar com meu esposo? A quem? Muitas vezes você está pensando, pedindo a Deus, Senhor, envia alguém. Envia alguém para falar, Senhor, com a minha família. Envia alguém para falar, Senhor, com os meus filhos. Aí o Senhor diz assim, se coloca na posição para que eu possa te purificar. E você mesmo se dispor a ir. Você é o mais próximo. Você é o profeta mais próximo dos seus parentes. E você pode também ir aos seus amigos. Você pode também ir aos que você não conhece. Você pode ir. Então Isaías aqui prontamente ele diz ao Senhor, no versículo de número 8, eis-me aqui, envia-me a mim.
Então você vê que maravilhoso? Então naquela hora que ele diz isso, aí o Senhor vai e dá ordem a Isaías. Isaías se torna profeta naquela hora. Ele é chamado como profeta e já começa a trabalhar. Não é para amanhã nem para depois, não. Não é para depois de fazer o curso de teologia básica, de segundo ano, de terceiro ano, de tanta coisa, de arqueologia. Não, Deus não falou para Isaías, não tinha tempo disso, não. Não tinha tempo para essas coisas. O Senhor já no momento seguinte, ele diz, vai e diz a este povo. Então ele já leva Isaías ao serviço. Amém? Então eu gostaria que você já começasse a se colocar na posição de servir. E diga ao Senhor, Senhor, eu quero te ver. Não te ver simplesmente, Senhor, para ter o que contar que eu tive uma experiência contigo, mas eu quero te ver para que possa haver mudança no meu ser interior, na minha vida. Senhor, que a tua vida que está em mim possa fluir de uma maneira tão especial, Senhor, que eu possa fazer a tua obra e que eu possa te servir em todos os lugares, a começar no meu lar. Então, nesta hora, eu gostaria de deixar com você esta palavra e dizer para você que mesmo no momento de luto, às vezes você está passando isso, no momento de tristeza, no momento de crise, você pensa que está super fraco e que Deus não pode te usar, é nesse momento que o Senhor diz, entra no templo. Entra com luto e tudo. Entra com crise e tudo. Entra do jeito que você está. Agora tenha comunhão comigo e você vai sair daqui agora diferente. Você vai já sair fazendo um novo trabalho, tendo novas forças. O Senhor só quer te fortalecer para que você possa dar conta da sua própria vida e fazer ainda o que Ele tem para fazer na terra. Amém? Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você se inscrevesse no canal para que a gente pudesse alcançar muitas pessoas. Nós precisamos de muitas pessoas inscritas, meu querido. Faça isso, peço para seus contatos também fazer. E eu quero agradecer a você que me ouviu. A casa é